Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos para a construção deste conhecimento que juntos estamos aprendendo sobre os objetivos que temos na vida, sobre os propósitos que temos de estar vivos, de estarmos passando por todas estas experiências, por vezes experiências positivas que nos trazem grande alegria e por vezes experiências negativas que nos trazem grandes aprendizados. É neste contexto que estamos dividindo todo esse conhecimento que chega até nós, conhecimentos científicos, conhecimentos religiosos, conhecimentos filosóficos, para que entremos numa ossada de entender como a humanidade, como cada um de nós podemos unificar estes conhecimentos e organizá-los num raciocínio único. Estamos no nosso terceiro ciclo. No primeiro ciclo estudamos quem nós somos, qual é o objetivo de estarmos vivos, como estabilizarmos a nós mesmos, como amarmos a nós mesmos. No segundo ciclo estudamos o ambiente e a importância deste ambiente como material pedagógico, como um ambiente de aprendizado e de transformação. E hoje, neste ciclo, já estamos na segunda aula do terceiro ciclo, que fala sobre o amor, sobre esta energia magnífica que faz parte de toda a criação e que movimenta tudo que existe, a criação, movimenta as energias, movimentam os espíritos, movimentam as matérias, movimentam tudo para uma ascendente, para um crescimento. Então, na primeira aula vimos a importância dessa energia unir os afins, unir os simpáticos em todos os níveis, em todas as graduações, tanto da matéria, quanto das energias, quanto dos espíritos. E essa união nos faz juntar quem precisa das mesmas necessidades, porque nessas necessidades crescemos todos juntos. E hoje faremos uma aula que eu tenho um apreço muito grande. Uma aula que venho dando já há algum tempo e que ela vem ganhando cada vez mais uma qualidade. É a aula sobre o amor e o desenvolvimento do ser humano. O entendimento disso é altamente complexo e envolve conhecimentos de todas as áreas. Nós vamos tentar compilar nesses 14 minutos todo este conhecimento para que vocês possam entender esta magnífica situação de recebermos estes seres pequeninos, estas crianças, para que se transformem em grandes homens, passem pelas experiências da vida e aprendam e também nos ensinem. Então, vamos começar esta história com momentos muito anteriores ao nascimento, o momento da união deste casal. Todos sabemos que no momento em que duas pessoas se encontram, duas pessoas se apaixonam, grandes sentimentos, um turbilhão de emoções passam por esses corações. Quando encontramos uma pessoa que gostamos, não é só a sensação do prazer físico que nos gera uma atração. A atração física tem um valor muito grande, mas com determinadas pessoas, além da atração física, nós temos um sentimento, o que nós gostamos de chamar de uma química. Esta química penetra em nossos corações e nos dá uma sensação de intimidade, a emoção, o prazer físico, as sensações de estar ao lado desta pessoa tira o nosso sono, perturba a nossa cabeça. Grandes emoções penetram os nossos corações, porque tem um hormônio muito importante envolvido nesta situação. Então, quando essas duas personagens, essas duas personalidades se encontram e começam a sentir esses sentimentos, elas começam a produzir um hormônio chamado ocitocina. E essa ocitocina, dependendo da frequência com que ambos produzem, a frequência eletromagnética com que ela é liberada e com que ela ativa as células, eu tenho uma sensação. E se essa sensação entrar em ressonância, em confluência com a sensação do oposto, do outro lado, da mulher ou do homem com o qual eu estou me relacionando, esta simbiose de relações
né? Essas frequências, elas entram em sincronia e aí eu tenho aquela grande sensação daquela química. Isso, gente, dura mais ou menos 6 meses. Por quê? Porque é o tempo que a natureza quer que nós continuemos a dar frutos para esse amor, né? É como se fosse uma flor. A flor, ela dura um tempo na planta para que ela reproduza e ela gere um fruto, né? Se em 6 meses o casal não gerar um fruto, essa ocitocina começa a deixar de ser produzida, né? Eu sei que buscamos o outro muitas vezes para ter prazer, um prazer egoístico, para ficar só com aquela pessoa só para nós e ela só para a gente, só para ela, e a gente fica junto para sempre e os filhos não vêm, porque a gente escolhe às vezes não ter filhos, mas nós vamos sentindo esfriar um pouco o relacionamento nesse sentido, porque vamos diminuindo a produção da ocitocina. A natureza não se preocupa com o nosso pensamento egoístico. A natureza quer que este amor, que esta união, que esta simbiose gere frutos, e os frutos são os filhos. E se esses filhos vêm, automaticamente a produção de ocitocina chega a patamares muito maiores do que da paixão. Então, quando nos unimos, o nosso objetivo é que tenhamos filhos, é que durante a relação sexual estejamos pensando em ter filhos e que possamos nos doar para o desenvolvimento deste ser que aprenderá conosco e nos ensinará, trará para a humanidade grandes propostas e também aprenderá com a humanidade grandes propostas que ela oferecerá. Então, quando essa concepção, esta união gera um produto, gera um filho, automaticamente o nível de ocitocina a produção de ocitocina desse casal aumenta vertiginosamente. E aí temos a união do casal, temos o óvulo e o espermatozoide se unindo e esta explosão de ocitocina. Neste momento, a alma ou o espírito deste feto, né, desta criancinha que ainda é uma célula, se une a este óvulo e passa a receber esta frequência magnética que a ocitocina e todo este amor passam a gerar. E durante a gravidez, esta criança, na fase intraútero, é muito interessante porque ela passa por todos os estágios de evolução da humanidade. Então, desde um ser intracelular, unicelular, né, desde o ser unicelular, ela se divide em um ser pluricelular, depois ele vai tomando formatos e ele vai passando por todas as escalas, né, de todos os seres vivos do planeta, né? Ele chega a parecer, se você tirar foto dentro do útero, em um momento ele vai estar parecendo um cachorrinho, no outro momento ele vai estar parecendo um porquinho, no outro momento ele vai estar parecendo um cavalinho, até que ele ganha o formato de ser humano. Então, olha só, dentro do nosso útero, a gente passa por todos os estágios da evolução de todos os seres da humanidade. É como se a gente experimentasse o afeto da evolução da natureza. Nós vamos agregando a nós todo este conhecimento, toda essa válvula propulsora, né? Toda essa mola propulsora que evolui a natureza. E nós passamos por todos esses estágios até nós nascermos. E quando nós nascemos, os pais, eles são de extrema importância, porque esta alma já está conectada ao corpo, mas ela precisa ser agregada, trazida para cá. Ela precisa terminar essa consolidação. E essa consolidação leva uns 7 anos para acontecer. E todo mundo se preocupa com a dor da morte, mas é a dor do nascimento que é muito intensa, muito mais intensa. Porque, veja, estávamos num estado onde não havia matéria, onde só havia espírito. E nos conectamos a um corpo que passa a sentir o ambiente. E sentir o ambiente de uma forma distorcida, né? Com grandes intensidades de sensações e ainda não com grandes qualidades. Então é muito dolorido. A criança sente frio, a criança sente fome, a criança sente sede, ela chora, ela chega a gritar, né? De tanto sofrimento que ela está tendo. Mas o amor dos pais, o contato afetivo da mãe e do pai na hora que afaga aquela criança,
alivia, serve de analgésico. Tem uma sensação de plenitude tão grande que a criança chega a dormir depois que ela passa pela sensação do contato materno, do aleitamento materno, do poder, da qualidade, do afeto senso-perceptivo que aquela mãe, que aquele pai vão trazer para aquela criança. E este aconchego serve de contrabalanço para a dor e a criança passa a ter um prazer de estar vivo. E este prazer movimenta esse espírito a se conectar ao corpo. Cada vez mais, ele passa a querer viver, ele passa a querer penetrar naquele corpo e sentir este mundo maravilhoso que é apresentado através do contato da mãe e do pai. Até determinada idade, 3, 4, 5, até algumas vezes 6 meses, a criança nem sabe que o pai e a mãe são pessoas diferentes. E ela acha que toda aquela sensação faz parte dela, que todo aquele amor faz parte dele. E com isso, os pais são grandes responsáveis para colocar as experiências nos filhos e dar toda essa argamassa afetiva de aprendizado que consolida não só o desenvolvimento das conexões cerebrais do sistema imunológico, mas também a união desse espírito para com este corpo, que vai chegar até 7 anos mais ou menos. Dos 7 aos 14 anos é quando essa criança vai começar conectada, já integrada, já tendo desenvolvido linguagem, já tendo desenvolvido o cérebro socioafetivo e já tendo desenvolvido a cognição, a sua inteligência, ela passa a ter um acesso complexo ao ambiente, passa a ter acesso às abstrações, ao que tem por trás de tudo isso. Esta ocitocina continua presente, principalmente na hora que ela vê os pais, e através do exemplo dos pais, as crianças começam a desenvolver uma coisa que nós chamamos de cognição moral, né? É o entendimento da compaixão, da tolerância, da disciplina, da nobreza de espírito, da humildade, da bondade e da compreensão daquilo que é mais importante. Então, o momento dos 7 para os 14 anos é onde as crianças vão, através do exemplo, aprender com o ambiente. Então, fica em competição o apego pela ocitocina paterna, pelo amor do pai e da mãe, e o apego pela matéria, pelas coisas que ela ganha, pelos presentes, o videogame, pelas coisas. E muitas vezes, infelizmente, o que tem ganhado é o prazer da matéria e não o prazer do amor que os pais oferecem. Porque esse prazer do amor, dependendo do trabalho moral que os pais têm para com a comunidade, os filhos começam a aprender também. E aos 14 anos, este fruto se desliga desta árvore, as conexões eletromagnéticas que existem entre os pais e os filhos, elas deixam de existir e esse fruto cai no solo para que ele tenha as experiências da vida dele de uma forma mais separada. A ocitocina dos pais são produzidas pela vida inteira. Toda vez que eles entram em contato com os filhos, automaticamente eles produzem essa ocitocina, os filhos também produzem, e aquela sensação maravilhosa que temos quando estamos em contato com os nossos pais. E neste momento de pandemia, estamos tendo muito essa sensação, porque quando entramos em contato com eles, sentimos a maravilha dessas sensações, ela perdura para sempre. Mas agora, a partir dos 14 anos, esta criança, ela passa a ser treinada para o labor, treinada para ter ação na comunidade. Depois dos 21 anos, ela passa a aplicar esse trabalho dentro da comunidade íntima dela, dos 28 aos 35 para a comunidade humana, e dos 35 aos 42, esse fruto que já tinha caído no solo, que já tinha gerado uma plantinha, já está virando uma árvore e já é capaz de dar ao mundo todo o seu amor, todo o seu conhecimento. A partir dos 21 anos, já temos maturidade também para termos os nossos filhos, mas a grande maturidade, ela vem depois dos 28 anos, quando somos capazes de retribuir tudo que recebemos, todo este amor que recebemos dos nossos pais e da humanidade inteira. Então, esse amor pode se desviar durante o caminho, mas o que nos traz de volta para o caminho reto, para o caminho correto, é sempre o amor, é sempre esta união
com os nossos pais, com os nossos familiares, com as pessoas afins. Espero que consigam refletir sobre isso e até o próximo vídeo.